Ô Hugo, você consegue jogar esse bate-papo seu para a esquerda, cara. Só gerar a tela para a esquerda aí que você consegue desativar. Mas se for preciso, desativa aqui também, sem problemas. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos vocês. Especialista Avante ao ar, vocês estão bem? Tudo certinho? Então vamos lá. Hoje nós vamos aí já, faltando um minuto, né, já rodando já, então podemos começar. Hoje nós vamos continuar, na verdade, encerrar o assunto pronome. A turma da especialista, nós praticamente já passamos por quase todos os tipos de pronome. Falta exatamente um que a gente vai ver hoje e talvez a gente encerre e já introduza o assunto verbo, tá? Vou tirar depois uma próxima aula para a gente resolver alguns exercícios, talvez seja na quarta que vem. Eu vou ver o esquema, né, para projetar os exercícios e aí eu faço isso com vocês, tá certo? Então eu vou deixar para a gente fazer um pouco de exercício juntos, né? Vou projetando os exercícios, a gente vai resolvendo, porque já tem muita coisa, né? Já vimos substantivos, adjetivos, advérbios e acabando aí pronome, certo? Então, meu boa noite mais uma vez a todos vocês, todos bem-vindos, e a gente então vai lá, vamos terminar, né, o assunto pronome. E de quem nós vamos falar hoje? Qual é o último pronome que nós vamos trabalhar aqui? É o chamado pronome relativo, certo? Pronome relativo. Quando a gente tem o pronome relativo, a gente pode analisar com muita tranquilidade dizendo que pronome relativo é o pronome por excelência, né? Então, só me identificar aqui, porque depois a aula vai para o ar, né? Então, o pronome relativo, digamos que é o pronome por excelência quando se estuda a referenciação e aquilo que o pronome deve ser. Por quê? Porque ele vai se relacionar exatamente com o termo, com o nome antecedente, né? Por isso o nome relativo é o que vai gerar depois a palavra relação, né? Então o pronome relativo, e todo pronome ele se refere a alguém. No caso específico do pronome relativo, ele vai se ligar exatamente ao elemento que está antes dele. Provavelmente eu fique toda a aula de hoje falando de pronome relativo, tá? Bom, o pronome relativo, na verdade, ele vem 3 vezes ao longo da gramática. Agora, em que a gente estuda o pronome relativo enquanto pronome, depois nós vamos estudar as orações adjetivas. Lá nós vamos observar que toda oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Então é interessante, ó. Vamos estudar agora, depois quando formos estudar as orações adjetivas, lá no período composto. E uma terceira hora que nós vamos olhar o pronome relativo é quando a gente vai estudar a função sintática do pronome relativo. O pronome relativo nós vamos ver que ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, né? Agente da passiva, ajuda adverbial de modo, tá? Então o pronome relativo ele tem aí uma gama de olhares para ele bastante razoável, bastante grande. Então, se ficar alguma dúvida de hoje, claro que você pode perguntar, pode mandar o áudio para a gente aí, mas você pode ter certeza que esse assunto vai voltar. E há que a gente vai dizer que talvez um dos assuntos que a gente vai ver mais difíceis de serem trabalhados, né, porque tem gente que acha que é difícil, é a questão da regência. A gente vai ver hoje já uma pinceladinha no assunto regência, porque vocês vão ver que o pronome relativo, tadinho, ele é sossegadinho, tranquilinho, mas ele só anda com o mau colega, ele leva a fama de coisas que ele não é, né? Então o mau colega é isso, né? Aliás, o cara na mão do mau colega é isso, o cara é bom, mas está perto de gente que não vale nada e complica tudo. O pronome relativo, ele é bem o representante disso na gramática. E ele vai se envolver em tudo quanto é assunto difícil que você pode imaginar.
Mas o pronome relativo mesmo é muito fácil. E nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa aula de hoje. Beleza? Feita essa introdução, então vamos falar um pouquinho sobre o pronome relativo. Vamos agora pensar quais são as peças morfológicas, quais são os pronomes que podem funcionar como pronome relativo. Vamos dar uma olhadinha? O que, o quem, tá? O qual, tá? O quando, o onde, tá? O cujo, tá? Que, quem, quanto, qual, onde e cujo. Bom, ele tem alguns elementos que são variáveis e alguns elementos que são invariáveis. Por exemplo, o que e quem são invariáveis. O qual, o quanto e o cujo são variáveis. Então, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas e o onde é invariável. Então, esses são as palavras, esses são os pronomes, né, que podem funcionar como pronome relativo numa frase, né? Bom, vamos ver agora como é que o pronome relativo funciona, para daí a gente depois poder explorar isso um pouco mais, tá? Eu vou colocar aqui duas frases, né? Vamos colocar aqui duas orações. Comprei a casa e a outra é eu vi a casa. Gente, veja quando eu digo a frase comprei a casa e eu vi a casa, eu tenho aqui na verdade a palavra casa sendo repetida desnecessariamente, e a gente vai vendo que quando a língua vai funcionar repetir aquela estrutura, a gente vai reforçar a ideia. No caso aqui não tem ideia nenhuma de reforço, né? Seria desnecessário eu repetir partindo do pressuposto que a casa é a mesma. Então, ó, comprei a casa, eu vi a casa. Então, como é que a gente faz para evitar essa repetição desnecessária da palavra? Primeiro, você precisa copiar a primeira estrutura na íntegra. Comprei a casa. Agora você vai colocar aqui um pronome para que você evite que a palavra casa seja repetida desnecessariamente. Você vai repetir apenas a ideia. Você poderia colocar aqui e vi esta, e vi a, né, e a vi, tantos outros pronomes, mas qualquer outro pronome que você colocar aqui que não for o relativo é chamado de improvisação. Por quê? Eu já tenho uma peça que é utilizada justamente quando isso vai acontecer, para evitar que eu repita o termo anterior, o termo antecessor. Tudo está certo? Então, tá bom aí? Tá compreendendo? Então, comprei a casa, agora eu posso encaixar um pronome relativo. Por exemplo, vou usar o que? E agora copia o resto. Você pode matar o sujeito e pode matar o artigo. E você vai dizer o seguinte: comprei a casa que vi. Certo? Aí eu vou perguntar para vocês, o que esse que está fazendo aqui? Este que está aqui para evitar que eu repita a palavra casa. Então, assim funciona o pronome relativo. Ele sempre vai entrar exatamente depois do nome. Cuidado, né? Qualquer palavra, não falei assim, ele repete a palavra, evita que eu repita a palavra. Não, eu falei isso não. Eu falei que ele está aqui para evitar que eu repita um substantivo, o nome. Lembra, gente? Pronome. Então, o pronome relativo, ele sempre vai fazer uma referência ao substantivo que está exatamente anterior a ele. Ó, comprei a casa que vi. E o que esse que está fazendo aqui mesmo? Ele está aqui para evitar que eu repita a palavra a casa. Gente, a frase seria a casa vi? Não. Quem é que vi? Eu vi. Quem vê alguma coisa. Eu vi o quê? A casa.
tá? Então, o que está aqui para evitar que eu repita a palavra, o substantivo anterior. Então, quando o pronome está ali para evitar que eu repita a palavra anterior, ela é um pronome relativo. Beleza? Então, esse seria um princípio de ação, tá? Se na dúvida, você desmonta que você não erra. Eu vou desmontar uma série aqui para a gente entender isso, tá? Eu vou apagar, eu vou jogar os pronomes relativos ali para cima para a gente fazer um giro de exemplo de cada um, tá bom? Então vamos lá. Os pronomes relativos aqui, vamos lembrar então quais são. Vamos lá? Que, principalmente quando você pode substituir o que por qual, tá? Quem, tá? O quanto, tá? O onde, tá? O cujo, tá? E o quanto, tá? Estes são os pronomes relativos. Então, eu vou apagar aqui embaixo, porque eu vou precisar de espaço para a gente desenhar um exemplo de cada e a gente sair desmontando como é que funciona esse pronome relativo. Ah, professor, na frase que você colocou ali, a casa que vi, a casa a qual vi estaria certo também? Estaria, problema nenhum, tá? Então, o que e o quem, por isso que eu coloquei aqui numa relação de igualdade. Toda vez que você puder substituir o que por qual, o que por qual, o que é pronome relativo, tá bom? Então, vamos ver um outro caso aqui, ó. Vimos a cidade que fechou. Ó, vimos a cidade que fechou. Vamos lá. Será que esse que, qual seria a função desse que? Na dúvida, a primeira coisa que você deve fazer é pensar se o que está do lado de um substantivo. A ideia é, será que esse que é um pronome relativo? Como é que eu fico sabendo que esse que é um pronome relativo? Desmonta a segunda oração e vê o que acontece. Se esse que for pronome relativo, o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui para evitar que eu repita a palavra cidade, né? Aí eu pergunto para vocês aqui, vimos quem? A cidade. Quem é que fechou? A cidade. Então o que você vai escrever? No lugar do que, você vai colocar a palavra cidade. Então, essa segunda frase ficaria com a cidade fechou. Então, para eu não ficar falando, vimos a cidade fechou, você vai lá no lugar da cidade, você coloca um pronome relativo. E a frase fica assim, ó, mais adequada, né? Vimos a cidade que fechou. Ah, então pode ser a qual fechou? Pode. Pode sim, tá? Vamos ver um outro caso aqui, ó. A turma que veio é a minha. Aí, ó. A turma que veio é a minha. Olha, tem aqui o verbo veio e o verbo é. Aqui a gente sabe que começou e acabou uma oração. E o que? O que aqui está do lado do substantivo. Testa para ver se ele é pronome relativo. Como é que eu fico sabendo que esse aqui é pronome relativo? Se ele for pronome relativo, ele está aqui para evitar que eu repita a palavra turma. Então, como é que ficaria aqui? Esse que é um conectivo. Uma oração é essa aqui, ó. A turma é a minha. Tá? E se o que está aqui para evitar que eu repita a palavra turma, como é que ficaria a segunda oração? A turma veio. Então, este que está aqui para evitar que eu repita a palavra turma. Tá joia? Então, faça esse teste. Ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a palavra cidade no lugar do que? O que eu fiz aqui? Eu coloquei a palavra turma, né, no lugar do que? Se houver substituição e tiver sentido, aquele que é pronome relativo. Ou seja, ele está ali para evitar que eu repita um termo anterior. Tá certo? Bom, eu vou fazer tanto que daqui a pouco vocês vão pegar essa ideia. Só você tem que guardar uma coisa.
pronome relativo, ele está aqui para evitar que eu repita o termo imediatamente anterior a ele. Tá bom? Vamos mais. Pode apagar? Depois você reveja o texto, copia de novo, tá? Vamos lá. Vamos fazer agora inteiro os dois, para vocês verem o mecanismo. Ó. Assistir a aula. Depois você põe a aula foi gravada. Tá? Assistir a aula. A aula foi gravada. Tem necessidade dessa repetição aqui? Não tem. Vamos montar esses dois períodos num período único? Como é que eu faço? Primeiro, copia igualzinho. Assistir a aula. Né? Agora, no lugar da aula, você vai colocar o pronome relativo, né? Que pode ser, no caso, o quê? E aí você continua a frase, ó. Foi gravado. Aí eu pergunto para vocês, o que esse que está fazendo aqui? Este que está aqui para evitar que eu repita a palavra aula, tá? É como então se a palavra aula estivesse escrita aqui, ó. A aula foi gravada. Aqui está escrito, esses dois períodos aqui são exatamente a mesma coisa, por referenciação. Lembrando que aqui eu não usei a palavra aula de novo para não ficar chato, pedante, repetitivo. Aí você coloca o pronome relativo para evitar a repetição. Até aí tudo bem? Estou repetindo muito, mas para gravar. Tranquilo? Beleza, agora vamos ver um caso aqui do quem, tá? O quem geralmente é usado para referir-se à pessoa, tá? Vou apagar então para a gente ver o caso do quem, tá? O quem geralmente é usado para evitar que você repita o nome de uma pessoa, né? Uma referência à pessoa. Ó, esse é Paulo, a quem me referi. Aí, ó, esse é Paulo, a quem me referi. Apareceu agora o quem no meio de um período, tá? Isso é importantíssimo. E anterior ao quem tem uma preposição a, mas tem o nome Paulo. Então o quem está aqui para evitar que eu repita o nome. Lembra que eu falei para vocês? Não é a palavra anterior, é o nome anterior. E aqui Paulo é um nome. Além de ser nome próprio, é um substantivo, é um nome, ok? Então, olha, esse é Paulo a quem me referi. Como é que a gente faz para separar esses dois períodos aí? Para fazer desse período dois. Copia a primeira frase, a primeira oração à íntegra. Esse é Paulo. Ponto. Agora, vamos lá. Eu me referi a o quem está aqui para evitar que eu repita a palavra Paulo, né? Então, olha, quem me referi? Isso aqui é uma terminação de primeira pessoa. Próximo assunto nosso é verbo, né? Eu me referi. Aí, ó, colocação pronominal. O eu atraindo o me para frente do verbo. Lembra? Próclise. Eu é pronome. Quem se refere a. Então, esse a não tem nada a ver com quem e não tem nada a ver com Paulo. É regência do verbo referir. Eu já vou amaciando o couro para quando eu for falar de regência vocês já estarem bem afinadinhos, né? Quem se refere a. Você não pode falar eu me refiro a Paulo. Não pode escrever isso, é erro de regência. Porque quem se refere a. Então, eu me referi a. O quem está aqui para evitar que eu repita a palavra Paulo. Pronto, é só você escrever. Aí, ó. Agora eu tenho aquele período de cima escrito em dois períodos. Então, é muita questão de prova da especialista que vem isso, né? Em que alternativa o pronome relativo foi corretamente substituído. Ele quer que você faça essa brincadeira aqui. Claro que ele vai botar um temperinho de regência lá para tentar te enganar, né? Mas como você está estudando com a gente,
você não vai ter que se preocupar com isso não. Esse assunto aqui eu bato muito, tá? Lembre-se que eu vou ver esse assunto quantas vezes? 3. Pronome relativo eu vejo hoje, pronome relativo eu vou ver quando? Estudos do período composto, orações adjetivas, e eu vou ver quando eu for falar de função sintática do pronome relativo. Não se preocupe que essa matéria você sai traquinado, tá beleza? Bom, então esse é Paulo a quem me referi, tá? Esse é Paulo, eu me referi a Paulo. Beleza? Vamos agora pensar, então foi o quem, tá? Vamos agora falar do quanto. Posso apagar? Posso, né? Porque aqui depois você copia de novo, tá? Que aí você reveja de novo o vídeo, que quem está copiando pode copiar com um pouco mais de calma, pode pausar, etc, etc. Beleza? Então, vamos ver agora o caso do quanto, né? Olha, comprou tudo quanto viu. Comprou tudo quanto viu. Ó, comprou tudo quanto viu. Quanto apareceu no meio do período. O professor, mas o quanto pode ser o quê, além de pronome relativo? Ele pode ser pronome interrogativo. Só que para o quanto ser pronome interrogativo, ele virá no início da frase. Quantos anos você tem? 29. Quantos anos eu tenho? 48. Quantos dias faltam para acabar a quarentena? Sei. Então, o quanto no início da oração. Por falar em acabar a quarentena, eu tenho uma novidade para vocês. Aguarda aí, você que não desistiu, tá firme aí com a gente. Tem notícia boa aí, tá? O curso já vai entrar em contato com você. Depois você vai lembrar, bem que o Celso falou. Aguenta aí que daqui a pouquinho tem novidade. Você está pensando em largar, tá ficando difícil. Espere um pouquinho, porque tem novidade do papiro aí, tá? Eu estou autorizado só fazer a propaganda, tá bom? Depois vocês vão saber o que é. Então, quem está pensando em desistir por uma questão financeira, já tem a dica, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ter novidades, tá? Deixa a Maia entrar, que daqui a pouquinho vocês vão ver que parágrafo. Vale a pena, permaneça conosco aí, tá? Bora lá? Então, comprou tudo quanto viu. Quanto no meio da oração, pronome relativo. Se o quanto é pronome relativo, o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui para evitar que eu repita a palavra tudo. Como é que eu faço para abrir essa informação? Vamos lá? A primeira oração a gente copia na íntegra. Então a oração vai ser essa aqui, ó. Comprou tudo. Agora vamos lá. O quanto está aqui para evitar que eu repita a palavra tudo. Tudo viu? Não, alguém viu tudo, né? Então, viu o quê? Tudo. Olha, então aqui eu tenho a palavra tudo aqui e a palavra tudo aqui. Então, para evitar que eu repita desnecessariamente, eu vou usar o quanto aqui, que é um exemplo, tá? O qual viu? Poderia? Pode. Comprou tudo que viu, tá certo? Certo. Tá? Então, ó, quanto, às vezes, né, em alguns casos pode substituir, mas o qual é a grande referência. Se você puder, substituir o quanto por qual, o que por qual, o quem por qual, é pronome relativo. Então, o qual é a grande carta na manga que a gente vai ter. Beleza? Então, aqui foi um caso do quanto. Tá? Então, a gente já viu com o que, com quem, com quanto. Ah, porque eu repeti o quanto, né? Tem um aqui no lugar do quanto, que é o como, tá, gente? Anota aí, o como também é pronome relativo. Eu tinha repetido o quanto 2 vezes porque faltou o como. Posso apagar? Então, vamos aqui. Clear. Né? Vamos agora um outro caso aqui, vamos usar aqui, deixa eu ver, o como é legal, aqui ó. Não aprovo a forma como ele age. Não aprova a forma como ele age. O como no início da oração, pronome interrogativo. Como você vai? Estou bem, trabalhando muito, feliz da vida.
Tá bom? Como ele chegou aqui? Né? Voando é que não foi, né? Então, não aprova a forma como ele age. O como, no meio da oração, é pronome relativo. Então, ele está aqui para evitar que eu repita a palavra forma. Gente, vamos ver como é que a gente destrói isso aqui? Primeiro a gente copia na íntegra, né? Então, fica assim, ó. Não aprovo a forma. Não aprovo a forma. E agora, o forma está aqui no lugar da palavra como, não é verdade? Ele age de forma? Não, aí você vai ter que fazer uma adequação, tá? Tipo assim, ó, ele age, quem age, age de algum modo, age de alguma forma. Você pode usar então o pronome dessa, tá? Para completar aí com o que está escrito no pronome relativo. Então, não aprova a forma, ele age dessa forma. Em outras palavras, não aprova a forma como ele agiu. O como aqui, né? E aqui eu tenho que fazer só essa adequação, tá? Para que caiba e fique legal. Então, um pronome não há problema nenhum você colocar, tá? Dessa é pronome, não é preposição, hein? É dessa, quer dizer, de mais essa, mas o peso total está no pronome. E aí, tudo bem? Então, já vimos o que, o quem, o quanto e o como. Vamos falar um pouquinho do onde, que é também a turma patina aí, né? Quando vai usar o pronome relativo onde também. O pessoal usa onde não deve. Ih, vamos ver como é que a gente resolve isso, né? Então, vamos ver o caso aqui, ó. Vi a cidade onde ela nasceu. Vi a cidade onde ela nasceu. Agora, estava na reunião em que é o latim, em que fui eleito. Olha essas duas orações perigosas, mas que todo mundo acha que é um caminhão cheio de japonês. Mesma coisa, brincadeira, gente, com todo respeito pelo japonês, né? Não é a mesma coisa, né? Aqui, ó, aqui eu usei o onde, aqui eu usei o em que. É porque eu gosto, porque eu quis fazer gracinha para vocês? Não. Tem alguém acima aí que diz que a coisa deve ser desse jeito. Vamos entender? Gente, por que aqui vi a cidade onde ela nasceu? E aqui, estava na reunião em que fui eleito. Por que aqui não pode ser onde? Vamos pensar? Para você usar o pronome relativo onde, antes dele tem que ser um lugar. Aí eu pergunto para vocês, cidade é lugar? É. Cidade é lugar, então você pode usar onde, tá? Então, ó, este onde está aqui para evitar que eu repita a palavra cidade, né? Como é que ficaria essa separação aqui se eu quisesse, ó? Né? Vi a cidade, aí a segunda oração ficaria como? Ela nasceu, quem nasce, nasce em algum lugar, então vai ser ela nasceu na cidade. Beleza? Olha que interessante, ó. O onde aqui está aqui para evitar que eu repita a palavra cidade. Você copia na íntegra. Ela nasceu onde? Na cidade. Onde é que você tirou da cidade, professor? O onde está ali para evitar que eu repita o termo anterior, ou o termo antecessor. Beleza? Aqui, poderia usar o em que? Pode. Quando for lugar, você pode usar o onde ou em que. Mas se não for lugar, só pode usar o em que, a palavra anterior. Olha aqui, o em que está aqui para evitar que eu repita a palavra reunião. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Escuta aqui, põe o ouvido no celular. Reunião é lugar? Não. Não. Reunião não é lugar. A reunião, inclusive, precisa de um lugar para acontecer. Né? Ainda que seja via remota, aí, né? Igual nós estamos fazendo. Tá? A reunião
ela precisa de um lugar. Então, reunião não é lugar. Reunião é um evento que, inclusive, precisa de um lugar. Entenderam a diferença? Então, aqui não poderia escrever, eu estava na reunião onde fui eleito. Por quê? Onde só pode ser usado se a palavra anterior for um lugar. No caso aqui, viu que a cidade é um lugar. Beleza, gente? Então, vamos lá. Estava na reunião em que fui eleito. A gente copia primeiro na íntegra, né? Não é assim? Estava na reunião. O em que, né, está repetindo, evitando que eu repita a palavra reunião. Como é que ficaria essa segunda? Eu fui eleito em que vai virar na reunião. Tá? Então, ó, muita atenção. Vamos repetir? O onde só pode ser usado se a palavra anterior, se o substantivo anterior for um lugar, tá? O em que já é mais liberadão, o em que é geral, assim, a turma, é caso da mãe Joana, você pode usar à vontade. O onde não, o onde você só vai usar se a palavra anterior for um lugar, fechou? Bom, agora falta o cujo. O cujo a gente vai gastar uma meia horinha para falar dele. Gente boa também, vamos lá? Apagando, apagando, apagando. Apagando, apagando, apagando. Gente, hoje um dia legal aí, né? Essa semana nós tivemos duas datas. Dia 19 de abril foi o que mesmo? Dia do Exército Brasileiro, né? Também foi. E hoje 22 de abril, fazem não, hein? Faz, indicando o tempo decorrido, não tem sujeito. Faz 520 anos que o Brasil foi descoberto. Doideira, né? Descoberto aí do ponto de vista do branco. Essa historinha depois você já deve ter aprofundado aí na história. Vou deixar para o professor de história bagunçar a cabeça sua aí, para quem acredita que isso aqui foi descoberto. Ah, nós já estávamos aqui, o branco que chegou aí. Bom, também. Então, gente, vamos lá. Agora vamos falar do cujo. O cujo, tadinho, legal, facinho, mas se não entender esse princípio de ação, ferrou tudo. Vamos dar uma olhadinha? A frase é essa. Essa é a mãe. Presta atenção agora, hein? Cujo filho viajou. Aí a frase é essa, ó. Essa é a mãe cujo filho viajou. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar o cujo. E a gente sabe que toda vez que o cujo aparecer, ele tem função fixa. Qual que é? Ele é sempre um pronome relativo. O cujo, tadinho, ele só nasceu para ser isso. Gente boa, facinho. Cujo apareceu. Pronome relativo. O cujo está aqui para evitar que eu repita a palavra mãe. Agora, atenção. Ele está aqui para evitar que eu repita o substantivo mãe. Todo pronome relativo está aqui para evitar que eu repita a palavra anterior. Gente, pelo amor de Deus, para tudo, presta atenção em mim agora. Aqui comigo. Se liga comigo, galera. Então, o cujo está referindo-se à mãe. Por que cujo está no masculino singular? Ele vai concordar sempre com a palavra da frente. Danadinho ele, né? Então, filho, cujo. Se fosse filhos, cujos. Se fosse filhas, cujas. E se fosse filha, cuja. Ok? Então, o cujo, ele se liga ao substantivo anterior. Ele concorda com o substantivo posterior. Então, olha, tem referência para frente e para trás. Surubão. Brincadeira, hein? Então, ó, cujo refere-se ao nome anterior, concorda com o posterior. E a gente sempre vai traduzir, reescrever o cujo como a preposição de
mais o antecedente. Antecedente. Ó, antecedente. De mais antecedente. O que é de mais antecedente? É o de mais mãe. Então vamos reescrever esse período em dois. Né? A primeira oração a gente praticamente copia, então não vou mexer com ela não. Essa é a mãe. Como é que eu fico sabendo se o cujo está certo? Então, a primeira coisa, quem é que viajou ontem? Ó, quem é que viajou? O filho. Então, o filho. Gente, você não concordou o cujo com o filho? Então, tudo aquilo que o cujo significa, você vai colocar exatamente depois da palavra filho. Então, o que você vai colocar depois da palavra filho? O que o cujo significa. O que o cujo significa? De mais antecedente. De mais mãe vai virar o quê? Da mãe. O filho da mãe viajou. Ai, que bonitinho. O que esse da mãe está fazendo aqui? A mesma coisa que o cujo. Vamos repetir? Entendi não, pessoal? Vamos lá. O que o cujo está fazendo aqui? O cujo é sempre pronome relativo. Ele está aqui para evitar que eu repita a palavra mãe. Ele está no masculino singular porque ele concorda com filho. Como concorda? Concordância, lembra? Feminino, feminino, plural, plural. Lembrou? E ele vai ser, o cujo não é só a palavra mãe. É de mais mãe, porque a mãe é o antecedente. Por isso que ao lado da palavra filho, que é com quem o cujo concorda, você coloca, ele sempre vai ser um de mais antecedente. Lá na frente a gente vai ver que ele tem função sintática fixa de adjunta de nominal. O cujo é sempre adjunta de nominal. E quem vai fazer prova aí já ganhou, já passou na frente da galera. O cujo pronome... o cujo é adjunta de nominal sempre. Cujo como pronome relativo, sempre adjunta de nominal. Olha, da mãe é adjunta de nominal. Ou seja, está caracterizando o filho. Não é qualquer filho que viajou. É o filho da mãe, como diz o povo daqui da minha terra. Filha da mãe. Beleza? Então, o filho da mãe viajou. Todo mundo entendeu o cujo? Não, né? Vamos fazer mais um caso aqui? Bora lá! Vamos lá. Vou dar um tempinho para você dar uma olhada. Espero que você tenha entendido. Entendeu? Pronto, vamos apagar. Vamos continuar aqui um caos, mais um, né? Comprei o livro. Agora, cuja página, todo mundo já sabe então por que é cuja página foi arrancada. Tá? E comprei o livro cuja página foi arrancada. Bom, e agora? Como é que a gente faz para trabalhar esse negócio? O que o cuja está fazendo aqui, galera? Agora todo mundo já sabe o desenho. Seta para frente, para trás, né? O cuja está aqui para evitar que eu repita a palavra livro. Povo joia, por que cuja está no feminino singular? Concordando com a palavra página. Então, se fosse páginas, seria cujas. Se fosse livros, seria cujos. O página, cuja, concordando com página. E como é que a gente vai traduzir o cuja? De mais antecedente do livro. Né? Por quê? O cuja é de mais antecedente na hora de substituir. Vamos ver então como é que fica esse negócio aqui? A primeira oração a gente só copia, né? Comprei o livro. Quem foi arrancada? A página. E não é qualquer página, agora você copia. O cuja não concorda com página? Então você vai colocar a página do livro, aí sim copia o resto. Foi arrancada. Beleza? Entenderam agora? Quem não tinha entendido, entendeu? O que esse do livro é? Na verdade, ele é a escrita do cuja. Tá? O cuja está aqui para evitar que eu repita a palavra livro. Concorda com a palavra página. E ele é traduzido como de mais antecedente. Qual que é o antecedente aqui? Livro. Do livro. Então você vai escrever. E por que tem que ficar do lado da palavra página? É com quem página concorda. Página cuja concorda com página. Página está ali para receber
né, o adjunto antinominal. Então, do livro, ele... O que é adjunto antinominal, professor? Calma, eu vou falar isso com vocês ainda. Então, do livro, a página do livro foi arrancada. Beleza? Mais. Vamos ver agora um detalhe aqui interessante. Vou apagar, tá? Gente, tá aí um negócio que eu gosto, tá? Pronome relativo, eu acho legal, pacas, né? Então, quando eu vou montar a prova, já pergunta se eu não gosto mesmo do pronome relativo. Sempre tem, que é legal, né? Você vê a turma de engenharia fazendo os movimentos ali, né? Ó, esse é o texto a cuja teoria me refiro. Ó, esse é o texto a cuja teoria me refiro. E vamos ver como é que ficou isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, o que o cuja está fazendo aqui? Ele está aqui para evitar que eu repita a palavra não. Espirrei, né? Saúde para mim aí. O cuja está aqui para evitar que eu repita a palavra texto. Desculpa aí, tá, moçada? Texto. Cuja está no feminino, concordando com teoria. E como é que a gente vai traduzir o cuja? De mais antecedente. Qual que é o antecedente? Texto. Então, do texto. É o que eu vou colocar do lado da palavra teoria. Vamos ver agora aqui? Gente, atenção. Antes do cuja tem um A, não tem? Pode? Pode. E esse A não tem nada a ver com cuja. Você vai ver agora. Os mais atentos já sabem a quem se refere esse A. Ó, dê a dica. A quem se refere esse A. Então vamos lá. Quem que se refere? Eu me refiro. Já falei isso aqui hoje. Quem se refere a. Então eu me refiro à teoria. Mas não é qualquer teoria. É a teoria do texto. Aí, ó, coloquei tudo no lugar. Do texto está aqui sendo substituído por cuja no período de cima. Este A, então, é opcional? Se eu não colocar aqui, o que acontece? Esse é o texto cuja teoria me refiro. Você vai errar a regência, tá? Porque quem se refere a. Lembra que eu falei para vocês que o pronome relativo ele entra muito em questão de regência? Aí o exemplo. Então, o A aqui é obrigatório, tá? Esse é o texto a cuja teoria me refiro. Eu me refiro à teoria do texto. Tá? Vamos dar mais um exemplo do cuja? Eu falei, vou gastar a aula toda hoje falando do cuja agora, tá? Vamos mais um caso agora aplicando uma regência diferente, tá? Vamos fazer um complicador agora com 2 dis. Vocês vão ver que barato, né? Ó. Esse é o dia de cujas horas dependo. A minha quarta-feira é um dia que é assim. Hoje eu fiz a minha quarta virar 10, cara. Nossa, mãe. Esse é o dia de cujas horas dependo. Tá certo isso, Arnaldo? Está. Vamos provar? Vamos provar. Aqui é matemática. Você consegue tirar a prova. Ó, então. Esse é o dia de cujas horas dependo. O que o cujas está fazendo aqui? Cujas está aqui para evitar que eu repita a palavra dia. Cujas está no feminino plural concordando com horas. E o de? Tá aqui, ó. O cujas é de mais antecedente. O que é antecedente aqui? Um substantivo? Então é dia. Então, do dia. Vamos separar aqui o período para fazer 2 anos. O primeiro a gente só copia. Esse é o dia. Toda vez que tiver um cuja, um dia antes do cuja, um a antes do cuja, uma preposição antes do cuja, você corta antes da preposição. Por quê? A preposição faz parte do resto da segunda oração, tá? Quando a gente for estudar período composto, vocês vão ver isso com uma clareza que vocês não têm ideia. Mas claro que essa luz aqui no meio aqui nós aqui. Bora então. De cujas horas dependo. Vamos lá então. Quem depende? Eu dependo. Aí, atenção agora. Ô
professor, mas tem um dia, vai ter outro? Vai. Não faz confusão, não? Não. Esse dia aqui é de quê? É fruto da regência do verbo depender. Quem depende, depende de. E eu dependo de. Aí que eu tenho que concordar com horas, né? Eu dependo das horas. Pronto, ó. Eu dependo das horas. Das horas de quê? Do dia. Ah, que bonitinho, né? Então, do dia é a referência substituída pela palavra cujas. Gente, por que cujas está no plural feminino? Concordando com horas. Esse di tem alguma coisa a ver com cuja? Nada. O di do cujo está aqui em cima. Lembra do dito cujo? Então, o di do cujo está aqui em cima. Esse di é fruto da regência do verbo depender. Professor, o que é regência? É a propriedade que algumas palavras têm de continuar o raciocínio passando obrigatoriamente por uma determinada preposição. Então, olha, quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Isso é regência. Reger quer dizer o quê? Mandar. Né? Vem da palavra regra, régua, reger, rei. Ah, muito bom, né? Muito bom. Beleza? Esse é o dia de cujas horas dependem. Gente, se você não entendeu alguma coisa, manda lá o áudio que depois eu respondo para você, tá? Eu explico para você aqui de novo. Gravo e mando para você, tá bom? Vamos lá, mais um caos. Tem ainda tempo? Temos! Vamos ver agora. Vamos ver um caso aqui de preposição locão, né? Bom, essa é a moça, ó, por cujo cabelo fui apaixonado. Eu ia falar pé, mas não pode, o pessoal vai ficar, professor é doido, não, eu acho que é bonito. Ah, o pé da mulherada é bonito, mas só ficou partilhando com você aqui, tá? Então, essa é a moça por cujo cabelo fui apaixonado. Professor, se você falar isso aí como declaração de amor, a mulher some da sua frente. Pois é, às vezes quando você acerta na gramática, você fica sorteiro. Mais ou menos, né? Mas não foi o meu caso não, viu? Então, essa é a moça por cujo cabelo fui apaixonado. Ô, professor, só você mesmo para arrumar uma frase dessa, mas vamos lá, é o exemplo que eu preciso. O que o cujo está fazendo aqui? Está aqui para evitar que eu repita a palavra moça. A preposição não conta, certo? Por que cujo está no masculino singular? Concordando com cabelo. E como é que a gente vai traduzir o cujo? De mais antecedente. Qual que é o antecedente substantivo aqui? Moça. Então você vai dizer que é da moça. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos separar esse período em dois. Se tiver preposição eu corto antes, né? Então essa é a moça. Agora, por cujo cabelo fui apaixonado, tá certo isso? Está. Vamos lá, vamos copiar a frase aqui, ó. Eu fui apaixonado. Gente, atenção. Quem foi apaixonado por alguém, né? Então, ó, o por aqui não tem nada a ver com cujo, não. É a regência da expressão fui apaixonado. A locução verbal aí, né? Quem é apaixonado, a voz passiva, é apaixonado por alguém ou por alguma coisa. Voz passiva não, daquele complemento nominal, tá? Fui apaixonado pelo cabelo. Agora você copia da moça, tá? Aí, ó. O por aqui virou pelo. Tem uma equivalência, tá? Ah, mas não é a mesma coisa, não. É sim, tá? Há uma equivalência. Quando tiver artigo, você usa pelo, por. Aliás, pelo, pela, pelos, pelas. Quando não tiver artigo, você usa por. Atenção aí, tá? Então, fui apaixonado pelo cabelo da moça. Tem erro nenhum. O por aqui não é optativo. Fruto da regência da locução aí do adjetivo apaixonado. Quem é apaixonado ou foi apaixonado ou foi apaixonado por alguém ou por alguma coisa. Beleza? Dá mais um? Acho que dá mais um. Vou pegar um doidão agora. Mais doido ainda, pessoal? Mais doido ainda. Então vamos lá, já que você falou, vamos lá. Vamos pegar uma construção loucaça, que isso aqui é para tirar candidato na prova. Você colocar um negócio desse, só que não teve aula com o Celso que passa. Olha que questão doida, né? Olha que interessante, ó, a frase é enorme. Esse é o time
vai dar certo isso não. Vai. Tem algum erro aí? Nenhum. Esse é o time contra cuja defesa jogamos. Meu Deus. Vamos lá, Celso. O cuja está aqui, para evitar que eu repita. Contra é substantivo? Não, contra é preposição. O substantivo está aqui, ó, time. Então, o contra estaria para evitar que eu repita um substantivo. Por que cuja está no feminino singular? Concordando com defesa. E como é que eu traduzo cuja? De mais antecedente, ou seja, do time. Então, como é que fica a frase aqui? Agora tem que tirar a prova, né? Se o contra aí é obsoleto ou não. Olha lá, nós jogamos. Quem joga, joga contra alguém. Essa coisa, o Flamengo jogou com o Vasco. Você ficou doido? Os 22 jogadores do meu lado? Ou doido? É contra. O xizinho lá é contra. Não é com não. Economiza não, doido. Não é porque você gosta de futebol que você é loucão da cabeça. Então, nós jogamos contra a defesa. Viu como é que o contra ali não é opcional? Esse contra é regência do verbo jogar. Quem joga, joga contra. Ô doido, hein? Deve ter muita gente jogando contra você, que nada. Se alguém estiver jogando contra você, sacode a poeira, em nome de Jesus, desaparece na minha frente. Tá doido? Não, a gente tem que ter do nosso lado pessoas aliadas, não é verdade? Quem está jogando contra, agradece e manda passear. Né? Esse pessoal foi falar, você não vai conseguir, é muito difícil. Ué, quem falou que foi fácil? Não é novidade. Se for para desanimar, tchau. Vamos lá, só tem do seu lado aliado, hein? Só ala, gente que quer o seu bem. Beleza? Então vamos lá. Nós jogamos contra a defesa. E aí, se eu copiar, defesa de quê? Do time. Por quê? Defesa vai receber o que significa o cuja, porque cuja concorda com defesa. Então, nós jogamos contra a defesa do time. Tem sentido? Tem. É isso aí, galera. Pronome relativo, ele tem as suas nuances. Eu gosto desse trem demais, demais da conta, tá? Na próxima aula, eu vou voltar falando de pronome relativo. Essa matéria não dá para passar batida não, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês juntos aqui e a gente vai usar a nossa aula na próxima quarta para resolver alguns exercícios, tá? Eu vou preparar um esquema legal aqui para a gente fazer isso, tá certo? Então, o que a gente viu hoje mesmo? Pronome relativo. Quais são as palavras que podem funcionar como pronome relativo? Vamos lá? Que, qual. Você não deu um exemplo com o qual. Todos os exemplos que eu coloquei, quem pode colocar o qual. Só que você usa os quais, as quais, etc. E aí nós falamos, então, do cujo. Agora, gente, tem uma coisinha que eu deixei para falar agora. Você achou que a aula acabou? Não. Lembra que o pronome cujo, ele concorda com a palavra da frente? Então, ele pode ser escrito como cujo, como cuja, como cujos e como cujas. O que estaria errado? Cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. O cujo não admite artigo depois dele. Repito, porque o cujo admite todas as variações, não se coloca artigo depois do pronome cujo. Beleza? Então, cujo ou, se estiver escrito lá, que alternativa que apresenta erro na colocação das palavras. A resposta é essa. Cujo o, cujo a, cujos os, cujos a. Nossa, esse treino é tudo errado. Por quê? O próprio cujo pronome, ele é variável. Ele admite todas as flexões. Tá certinho? Se tiver alguma dúvida, você vai mandar pra gente aí no WhatsApp. Tá certo? Nós, se quiserem me esperar, semana que vem a gente vai amaciar mais o couro. E inclusive vamos resolver algumas questões de pronome relativo. Tá bom? Eu vou tentar fazer uma loucura aqui, mas Deus quiser vai dar certo, tá? Vamos lembrar então o que eu falei. Surpresa aí para quem for ficar com a gente aí. Quem está pensando em sair, segura a onda, porque tem notícia boa aí a partir de maio. Fica com a gente, o Papiro sempre pensando melhor para nós. Eu, você e eu, nós quatro, hein? Tá? Pensou? E aí, então, nós vamos estar juntos aí, tá? Semana que vem a gente volta falando de pronome relativo, cujo e tantos outros. Tá bom, gente? Eu vou parar um pouquinho antes, tá faltando aí 2, 3 minutinhos, mas para o Instagram não fechar a nossa aula na cara, assim, né? Porque ele tem o tempo aí dele, aí nós não vamos passar disso. Desejo a todos vocês uma ótima noite, bons estudos, tá? Eu vou ver aqui os exercícios que eu vou mandar para vocês e a gente volta a se falar na próxima quarta
corrigindo. Na verdade, todos os exercícios que eu for corrigir aqui eu vou mandar para vocês, tá? Então, a gente vai corrigir uma lista fixa de exercícios, tá bom? Desejo a vocês uma ótima noite, um beijo no coração, saudades de vocês. A gente se fala na próxima quarta-feira. Tudo de bom.